senhor. Boa tarde, Caio. E aí, tudo certo? Muito bem. Vamos colocar aqui a nossa listinha de chamada. 7º ano. Hoje é dia 23. Atenção aí a chamada, pessoal. Caio tá aí, né? E? Certo, gente. Camille? Presente. Lina? Presente. Eduarda? Presente. Gabriela? Isaac? Presente, professor. Maria Eduarda? Poliana? Rafaela? Victoria? Presente. Tô bem. Deixa eu voltar aqui. Parece que tem alguém aguardando aqui no lobby. Poliana. Beleza. Muito bem. Ficaram exercícios da última aula para nós corrigirmos hoje. Confere, pessoal. Deixa eu colocar aqui, então, na nossa apostilinha. Dá para ver a apostila aí na tela? Sim. Então, lá na página 36, né? Começam aqui os exercícios. Página 36, exercício 1. Qual o volume de um paralelepípedo com 30 centímetros de comprimento, 25 centímetros de largura e 20 centímetros de altura? Escreva a resposta em decímetros cúbicos. Muito bem. Então, vamos calcular. O volume vai ser o produto entre o comprimento, entre a largura e entre a altura. Lembrando que 1 decímetro corresponde a 10 centímetros. Se aqui eu tenho 30 centímetros de comprimento, eu tenho 3 decímetros. Se a largura é de 25 centímetros, eu tenho 2,5 decímetros. Ele quer em decímetro cúbico, né? Então tem que converter. Volume, né? Esse volume vai ser dado, então, por 3 decímetros, 2,5 decímetros de largura, 2 decímetros de altura. Portanto, 15 decímetros cúbicos. Tranquilo aqui, galera? Sim. No exercício 2, ele mostra aqui, né, a figura, né, uma planificação da superfície de um prisma retangular. Prisma retangular, então, vai ter a sua base, um prisma triangular, né? Esse prisma triangular vai ter a base de um triângulo, né? Nessa planificação, ele mostra, então, que essa base triangular desse prisma vai ter, então, aqui, ó, formação de um triângulo com 8 centímetros. É um triângulo retângulo, tem esse ângulo reto. E aqui eu tenho uma altura de 6 centímetros. Então, se esta será a base desse prisma triangular, a área desta base vai ser a área do triângulo. A base dele, de 8, vezes a altura, de 6, dividido por 2. Essa área de base, então, do nosso prisma vai ser a área do nosso triângulo. Então, vamos ter aqui 24, né? 24 centímetros quadrados de área. Vamos descer lá para ver a montagem, como que ele ficou. Então, aqui ele fez a montagem do nosso prisma, né, de base triangular. Então, reparem que a base dele é um triângulo retângulo.
E eu posso, então, calcular esse prisma triangular, calculando a área do triângulo, né? Essa área da base, então, vai ser igual a 8 vezes 6. Então, aqui eu tenho 8, a base do triângulo, vezes 6, a altura dele, dividido por 2, 24 centímetros quadrados. Tranquilo? Sim. Aí ele pede aqui, qual a altura do prisma? A altura do prisma, a gente percebe aqui, ó, né? Tá aqui a nossa altura, 12 centímetros. Vamos adiante. Qual o volume? A área da base é de 24 centímetros quadrados, altura 12 centímetros, portanto, o seu volume 288 centímetros cúbicos. Tudo bem, gente? Sim. Podemos ir adiante? Pode ir. No exercício 3, observe o prisma, né, da figura. Então, vamos ver aqui o nosso prisma, ele deu as dimensões dele. Deu aqui 20 centímetros de comprimento dessa base, né? 3 centímetros de largura. E a altura, tá aqui, 3 centímetros. Calcule a base do prisma. Bom, a base é... E a área dessa base, apoiado, né, no nosso... se ele estivesse com essa parte de baixo, seria a nossa base. Mas ele vai querer trabalhar com esse prisma. É o que ele está mostrando para nós aqui no cálculo que ele vai fazer. Muito bem. Imagine então que esse prisma vai ser colocado de pé. Se ele for colocado de pé, a base dele será triangular. Então está aqui, ó. Uma base triangular. E é um triângulo equilátero, né? Então, vamos calcular a área dessa base, que é a área de um triângulo. Então, a área dessa base vai ser 3 vezes 3, dividido por 2. E nós vamos obter, então, 4,5 centímetros quadrados. Calcule o volume do prisma. Então, no volume, nós vamos ter a área da base, 4,5 centímetros quadrados, vezes 20 centímetros, que é a altura dele, né? Portanto, 90 centímetros cúbicos. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Sim. Vamos lá para cima. Exercício 4. Fala que tem um recipiente de vidro, né? Tem o formato de um prisma, em que a base é um quadrado e a altura é de 20 centímetros. Então, aqui, nós temos, né, as dimensões aqui. Tanto a largura quanto o comprimento tem o mesmo tamanho A. E a altura dele é de 20 centímetros. Sabendo que o volume do recipiente é 18.000 centímetros cúbicos, qual é a área da base? Bom, a área dessa base, que é um retângulo, né? Na verdade é um quadrado, né? Tem as mesmas dimensões. O lado desse quadrado vale A. Então, a área dessa base vai ser dada, né, por A vezes A ao quadrado. Sabemos que o volume é de 18.000 centímetros cúbicos. Então, o nosso volume vai ser dado por a área da base vezes a altura. Então, o volume, se é 18.000, vai ser igual à área da base vezes a altura de 20. Rearranjando essa equação, passando o 20 para o primeiro membro, né, dividindo, a área da base vai ser 18.000 dividido por 20, portanto, 900 centímetros quadrados. E aí, para você achar quanto vale a aresta do quadrado que forma a nossa base, você vai simplesmente tirar a raiz quadrada de 900. Você sabe, então, que a área vai ser o A vezes o A.
ou A ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 900, que é a área, 30. Então, cada lado do quadrado da base vai medir 30 centímetros. Tudo bem, galera? Sim. Vamos aqui adiante. No exercício 5, observe os 4 prismas a seguir. Então, tem um prisma A com as suas dimensões, um prisma B, um prisma C e o prisma D. Todos têm base retangular. Os prismas B, C e D foram obtidos com a base no prisma A. Então, nós temos aqui, né, esses outros prismas obtidos com a base no prisma A, multiplicando uma das suas dimensões por 2. Então, ele pede para completar a tabela, né? Para o prisma A, a área da base do prisma vai ser igual a 2 vezes 1. 2 de comprimento, 1 de largura. Portanto, 2. O volume do prisma A vai ser a área da base de 2 vezes a altura dele, que é 1,5. Portanto, 3. O prisma B, qual vai ser a área da base? É só substituir, né? Nós temos aqui no prisma B, a área da base vai ser 2 vezes 1, portanto, 2. E o volume vai ser o produto das 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. 2 vezes 1 vezes 3. Portanto, a área da base dele, 2, altura de 3. 2 vezes 3, 6. No prisma C, a área da base, que é um retângulo, 4 vezes 1. A área da base, então, é igual a 4. O volume desse prisma C vai ser igual à área da base, 4, vezes a altura de 1,5. Portanto, 4 vezes 1,5, 6. O prisma D, eu tenho aqui a área da base, lado vezes lado, né? 2 vezes 2. A área da base, então, é igual a 4. E o volume vai ser essa área da base de 4 vezes a altura de 1,5. Portanto, 4 vezes 1,5, o volume vai ser igual a 6. Tudo bem aqui, pessoal? Sim, Tranquilo até aqui? tranquilo. Podemos avançar? Podemos. Então, vamos lá adiante. No item B, o que acontece com o volume de um prisma quando a altura dobra? Então, vejam, é diretamente proporcional a relação, né? Se nós dobrarmos a altura, como o volume é a área da base vezes a altura, dobrando a altura, vai dobrar o volume. No item C, o que acontece com o volume de um prisma quando a sua área da base dobra? O volume também vai dobrar, né? Temos aí o nosso volume, né, dado por área da base vezes a altura. Se a área da base dobra, né, o volume também vai dobrar. Vai ser multiplicado por 2, né? Item D. O volume de um prisma é diretamente proporcional à altura e à área da base. Essa afirmação é verdadeira? Justifique a sua resposta. É verdadeira, né? É diretamente proporcional. Se nós observarmos aqui, na nossa tabelinha, quando eu tenho aqui, né, a nossa área da base, no prisma A, que era de 2, e no prisma B, C, né, no caso, que foi para 4, nós vemos que o volume, que era de 3, não, nesse caso não dá para fazer essa relação aqui não, tem que pegar um outro dado. Vamos pensar da seguinte forma, para justificar essa resposta, sem utilizar a tabela. Vamos colocar da seguinte maneira, se o nosso volume do prisma é dado pela área da base vezes a altura, se eu multiplicar por 2 a área da base, esse resultado para o volume também vai ser multiplicado por 2. Vai dobrar. A mesma coisa que se eu dobrar ou triplicar ou fazer qualquer proporção aqui na altura, a mesma coisa vai acontecer com o volume. Porque eles são grandezas que
são diretamente proporcionais. Tranquilo até aqui, turma? Sim. Agora tem um outro que ele mostrou aqui. Ele tem um comprimento de 4, uma largura de 1 e uma altura de 3. É um paralelepípedo. Qual a área da base do prisma? A base dele é retangular, então a área vai ser o produto entre as duas dimensões, entre o comprimento de 4 vezes, né, esse outro lado de 1. 4 vezes 1, a área da base vale 4. Qual o volume desse prisma? Vai ser igual à área da base, de 4, vezes de 3. 4 vezes 3, portanto, volume igual a 12. Aí ele fala, né? Compare a área da base, a altura e o volume do prisma E. E com a base, a área da base, a altura e volume do prisma A. O que aconteceu com o volume de um prisma quando a área da base e a altura dobram? Então, veja, eu estou dobrando tanto a área da base quanto da altura. Veja que o prisma A, que ele mostrou aqui para nós, tem que ir lá em cima. O prisma A tem dimensões de 2 por 1 por 1,5. E aí o que ele fez? Dobrou, né, todas as dimensões. De 2 aqui para 4, né? Aqui em 1. Então, a base quanto a altura, a gente vai visualizar isso na expressão do volume. O volume, então, é a área da base vezes a altura. Se eu dobrar tanto a área da base, multiplicar por 2, e também multiplicar por 2 a altura, dobrando, aqui, 2 vezes 2, vai gerar no volume 4 vezes maior. O volume vai quadruplicar. Tudo bem, galera? Sim. Moleza até aqui? Sim. Vamos lá para o exercício 6. Ele tem aqui um aquário com formato de um paralelepípedo. Tem 60 de comprimento, tem 30 centímetros aqui no caso de largura, né? Essa aqui é a largura dele, 30 centímetros. E a sua altura é de 40 centímetros, né? Ele está preenchido com água até os 30 centímetros de altura. Então, mostra aqui a altura dessa água que está preenchendo o aquário é de 30 centímetros. Apesar dele ter uma capacidade na altura de 40, né? Não está completamente cheio. Vamos lá para ver o que ele quer que faça. Qual a capacidade desse aquário em litros? Então, quanto de água eu consigo colocar nele, né, no máximo? Isso é a capacidade. Eu vou pegar as dimensões dele, né? 60 centímetros, 30 centímetros, 40 centímetros. Se passarmos centímetros para decímetro, vamos lembrar que 1 decímetro tem 10 centímetros. Então, 60 centímetros equivale a 6 decímetros. 30 centímetros equivale a 3 decímetros. 40 centímetros são, entre as três dimensões, 6 vezes 3 vezes 4, o volume vai ser de 52 decímetros cúbicos. Vamos lembrar que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro de capacidade. Tudo bem, galera? Sim. Sim. No item B, quantos litros de água existem no aquário? Então, vamos lá, né? Nós temos lá no nosso aquário 6 decímetros de comprimento, 3 decímetros. A água chegou numa altura ali de 30 centímetros, ou seja, 3 decímetros. E multiplicando as três dimensões, nós chegamos em 54 decímetros cúbicos. Então, 54 decímetros cúbicos equivalem a quê? A 54 litros de água dentro do aquário. Você poderia pensar também
em verificar que a altura da água equivale a 3/4 da altura do aquário. Ou que você tem ali 3/4 do aquário preenchidos, né? Isso equivale, então, a 54 litros de água. Tudo bem, galera? Sim. No item C, ele coloca um outro aquário com formato de um prisma triangular. Então, vejam que é um prisma que tem a base triangular, 80 centímetros, esse triângulo de base. É um triângulo retângulo, tem um ângulo reto aqui, e aqui 60 centímetros. Né? Ele tem um comprimento aqui de 1 metro, uma altura de 40. Qual a capacidade desse aquário? A base, que é um triângulo retângulo, eu vou fazer para saber qual que é o volume, né? A área da base é um triângulo, então eu vou fazer aqui 80, base vezes a altura do triângulo. E já vou passar centímetros para decímetros, para já sair direto em litros, né? 80 centímetros equivale a 8 decímetros. Cada decímetro equivale a 10 centímetros, né? 80 centímetros são 6 decímetros. E 1 metro que tem 100 centímetros equivale a 10. Então, a área da base, 8 decímetros, daquele triângulo retângulo, vezes 6 decímetros dividido por 2, 24 decímetros quadrados. O volume vai ser dado, então, pela área da base, 24 decímetros quadrados, vezes a altura, decímetros. Então, 24 vezes 4, 96 decímetros cúbicos. Decímetro cúbico equivale a litro, né? Então, são 96 litros a capacidade aí desse aquário. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Aí ele fala aqui, ó. Toda a água do primeiro aquário será transferida para este aquário triangular. Qual a altura da água atingirá em centímetros? Então, veja, toda a água que tem naquele aquário, nós vimos que são 54 decímetros cúbicos. O segundo aquário, que tem uma base triangular, né, a área da base desse segundo aquário é de 24 decímetros quadrados. Então, temos como descobrir qual que vai ser a altura, para que você iguale esse volume, né? Então, esse volume de 54 litros que vai entrar lá no segundo aquário, vai ser igual à área da base, que é a mesma, 24, vezes a altura que essa água vai chegar. Passo 24 dividindo, 54, né? 54 dividido por 24, 2,25, né? Decímetros de altura. E sabemos que em 1 decímetro nós temos 10 centímetros. 2,25 decímetros, eu multiplico por 10 e eu vou ter uma altura, então, da água que ela vai atingir de 22,5 centímetros. Tudo bem, moçada? Sim. Podemos ir adiante? Sim. Então, vamos lá. Como que você pode, então, decompor, né, uma determinada figura a partir de outros, para você poder fazer um cálculo, né, com prismas de diferentes formatos, né? Então, veja uma situação prática aqui, onde você tem uma piscina, e essa piscina foi construída com o formato desse prisma que vocês estão vendo aqui. Então, ela tem aí nas suas dimensões, mostrando aqui para vocês, ela tem alguns trechos, né? Ela tem esse comprimento de 10 metros, na parte de cima, 10 metros. Aí ela tem, num primeiro trecho, 1 metro de altura. 1 metro de altura. Um formato diferente aqui, né? Eu tenho essa caída,
E nessa caída, eu vou chegar aqui numa parte que tem 3 metros por 3 e que assume, né, a forma de um outro prisma. Então, no primeiro trecho, de 3 metros, eu tenho uma certa altura, que corresponde à profundidade da piscina. Um segundo trecho, onde há um desnível. E um terceiro trecho, uma profundidade maior, que é essa altura aqui de 2 metros, também de 3 metros, né, de comprimento aqui. Como que a gente vai calcular o volume dessa piscina? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos decompor, né, essa figura em prismas que nós conhecemos, que nós sabemos como calcular. Como que nós... Então, nós vamos pegar, né, fazer o desenho aqui da vista lateral. Nessa vista lateral, nós vamos separar, né, cada um dos trechos em figuras que nós conhecemos. Então, eu posso ter um primeiro trecho aqui, ó, que eu posso pegar. Esse prisma que está aqui, ó, é um paralelepípedo. Aí eu posso aqui também separar e obter um prisma de base triangular e um outro paralelepípedo. Seria uma alternativa para nós podermos, né, calcular o volume dessa piscina, a capacidade dela. Então vejam, colocando as medidas quando nós separamos, nós vemos que eu tenho em verde aqui, na minha separação, um paralelepípedo, um prisma de 10 metros de comprimento por 1 metro de altura. E é claro, nós estamos vendo aqui, ó, que todos os trechos têm 3 metros de largura. Todos eles. Em roxinho, eu tenho aqui um prisma triangular que vai aqui. Se eu tenho 3 metros cada um dos trechos, se aqui são 3 metros e aqui 3 metros, eu vou chegar à conclusão que eu vou ter aqui um comprimento, esse trecho, desse prisma triangular, equivalente então a 10 menos 3 menos 3. Portanto, 4 metros. Essa nossa altura dele, eu faço o mesmo raciocínio. Se eu tenho aqui 2 metros de profundidade e aqui 1 metro, então eu faço 2 menos 1 e vou obter essa altura aqui de 1 metro. E finalmente eu tenho o prisma amarelinho, que eu já sei que tem 3 metros no seu comprimento e aqui ele tem 1 metro na sua altura. Até aqui tudo bem nessa decomposição, pessoal? Sim. Sim. Agora vamos lá, né? Fazer os cálculos aqui. A área do retângulo maior. Esse retângulo maior, então, vai ter 10 vezes 1 metros, né? 10 vezes 1, 10 metros quadrados. A área do retângulo menor, amarelinho, vai ser de 3 vezes 1, 3 metros quadrados. E a área desse triângulo vai ser igual à base dele, 4 metros, vezes a altura de 1 metro, dividido por 2, portanto, 2 metros quadrados. Vejam que, então, a área da base do prisma é a soma dessas 3 áreas. Se nós pegarmos esse prisma, né? Se nós deitássemos ele com esta base, né? Isso aqui, essa lateral dele, seria a nossa base, tudo isso aqui é a base. Deitando ele de lado, então, deitando a piscina de lado, vai ser a soma das 3 áreas. Então, essa área de base vai ser 10, mais 3, mais 2 metros quadrados. Uma área de base, então, de 15 metros quadrados. E vejam que a altura dele, quando eu deitar essa piscina de lado, vai ser igual a 3 metros para todos, né? Notem lá que quando eu deitar ela de lado, toda a altura, em todos os pontos, é de 3 metros. Então, eu calculei o volume da piscina dessa forma, considerando que a área da base vai ser essa área lateral
E que a altura é justamente essa largura aí dessa piscina. Então, o volume da piscina vai ser 15, que é a área da base, vezes os 3 metros, 45 metros cúbicos. Sabemos que 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Então, eu multiplico 45 por 1.000, e a piscina, então, tem uma capacidade de 45.000 litros. Tranquilo aqui, galera? Sim. Alguma dúvida? Não. Muito bem. Vamos aqui, adiante. Eu passei essas atividades para vocês fazerem? Não. Aí na página 40? Não passei, né? Confere aí para mim. Não, você não passou, professor. Então, galerinha, vamos fazer isso agora? Enquanto nós temos um tempinho para eu acompanhar vocês, aí na página 40. Então, exercício 1, 2, 3, 4 e 5. Na página 40. Na página 41, exercício 6. É só o 6 e tem A e B. E na página 41 tem esse organize as ideias, né? Esse mapa mental a respeito aí das informações sobre o volume desses prismas, né? E fecha aqui na página 41. Tudo bem? Sim. Mãos à obra, então? Qualquer dúvida, estou acompanhando aqui com vocês, é só me acionar e a gente vai juntos aí, tirando qualquer dúvida. Deixa eu colocar aqui no chat. Isso mesmo. Página 40 e 41. Não esqueçam de tirar a fotinho e mandar lá no Positivo On, na atividade desse capítulo.
Tranquilo aí, pessoal? Alguma dificuldade? Por enquanto não, professor. Beleza. Tudo tranquilo aí, galera? Alguma dificuldade? Não.
Galerinha, tá me ouvindo aí? Sim. Vou dar um intervalinho para vocês se prepararem lá para a próxima aula. Então, ficam esses exercícios aí para vocês fazerem, tirarem a fotinho, mandar na atividade no positivo on. E na segunda-feira nós retornamos corrigindo aí esses exercícios. Beleza? Beleza. Beleza. Um bom final de semana para todos, um abração, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo episódio. É para chegar um Igualmente, professor. Tchau. Cuidem.